Senhores telespectadores, um dos monumentos históricos mais impressionantes aqui das imediações de Lisboa é o Castelo de Palmela. É um conjunto de edificações de várias épocas, as que vêm desde o tempo dos romanos, e aquilo ainda hoje é impressionante. Um dos edifícios é uma igreja, a igreja de São João, chama-se São João, quando aquilo era a sede da Ordem de Santiago, dos Cavaleiros de Santiago da Espada, e porque o construtor foi o infante Dom João. O infante Dom João é um dos príncipes da ínclita geração, é irmão do infante Dom Henrique dos Descobrimentos, do infante Dom Pedro, regente, do infante Dom Fernando, o mártir de Fez. Ao passo que os irmãos entraram na história por outras razões, ele era o mestre da ordem, meteu-se aqui em Palmela, viveu aqui praticamente a vida inteira. A igreja foi abandonada quando veio a legislação liberal e em 1835 são extintas as ordens, a igreja viu para o abandono, o convento a mesma coisa, e foi pilhada durante dezenas de anos. Hoje podemos ter uma ideia do vigor desse saque com os azulejos. A igreja do século XVII era toda forrada de azulejos, de alto a baixo. Os ladrões foram roubando e chegaram até lá acima a muitos metros. Aquilo dá-nos a ideia da altura do braço do ladrão. Bom, em 1910 veio o conceito de monumento nacional e começou a ser restaurada. Hoje o castelo já está bem conservado, é merecedor de uma visita. Mas eu estou a falar nisto porque dentro da igreja está agora uma exposição muito interessante. O título é A Geração de 500. Não é uma exposição de história, é uma exposição de pintura da ilustre pintora Isabel Nunes. É uma pessoa já com os seus créditos firmados, com obras em galerias internacionais, e é licenciada em História. Bom, isso faz com que o coração lhe puxe tanto para a pintura como para a história. Neste caso, a exposição são retratos das grandes figuras europeias do século XVI, portuguesas e de outros países. Permite realmente recordar a história da Europa do século XVI em muitos aspectos ligada com Portugal. Entre muitos outros retratos podem ver-se o de Isabel de Inglaterra, o da Rainha Isabel a Católica de Espanha, o de Rui VIII, o Imperador Carlos V, o de Dona Leonor da Áustria, o de Filipe II de Espanha, primeiro em Portugal, Francisco I de França. É realmente um conjunto, uma pleia de grandes estadistas, de grandes pensadores, de grandes artistas do século XVI. A exposição é mais um dos numerosos eventos culturais levados a efeito pela Câmara Municipal de Palmela. Parece-me merecedora de um grande elogio essa atitude, porque, é claro, estas terras perto de Lisboa tendem a transformar-se em dormitórios sem vida própria. Ora bem, o antídoto está exatamente em ter uma ação cultural interna que fixe valores, que chame interesses, e isso está a acontecer em Palmela. Eu estou aqui há meia dúzia de anos e, a bem dizer, todos os meses há um acontecimento relacionado ou com a história, ou com a economia, ou com a atualidade, enfim. Palmela tem realmente uma vida cultural própria. Muitos parabéns a quem a promove. Eu não vou falar propriamente da exposição, porque eu não sou um crítico de arte.
confesso mesmo, uma certa falta de preparação para formular juízos nessa matéria. E um dos defeitos dos portugueses é falarem do que não sabem. É assim que nasce o boato. O boato é uma coisa anónima, cada um diz. É claro que a vítima, essa é que sofre para sempre, mas diz sem ter a certeza e fica a correr. Ora bem, vou falar de Camões. O programa tem um título esquisito, que é Camões segundo Camões. Isto tem uma explicação. Camões segundo Camões, como todos sabem, Camões é a grande figura literária do século XVI em Portugal, um gênio literário incomparável, e isso fez com que impressionasse muitos escritores desde o século XVI, que há pessoas que se têm dedicado a estudar a obra e a vida de Camões. Não é fácil, porque não há muitos documentos. Houve qualquer tentativa de escamotear a memória de Camões. Portanto, os documentos são raros e cada escritor compôs uma biografia um pouco, enfim, segundo a sua fantasia. Eu estou a lembrar-me do Jorge de Sena, que dedicou a saída a estudar Camões, o professor Costa Pimão de Coimbra, o Agostinho de Campos, o António Sérgio também, o Afrânio Peixoto no Brasil, o Teófilo Braga, a Carolina Micaelis, o Fidelino Figueiredo, o Afonso Lopes Vieira, o José Maria Rodrigues, que é o que inventa a história da Infanta, o Brito Aranha, o Oliveira Martins, o Visconde da Jerumanha, os primeiros, o Faria e Sousa, o Sobrinho de Faria. São, eu disse dezenas, mas podia dizer talvez algumas centenas de escritores que se dedicaram a estabelecer o que seria a vida de Camões. É claro que cada um arranjou uma história diferente. Portanto, hoje podemos dizer, há um Camões segundo Carolina Micaelis, um Camões segundo António Sérgio, um Camões segundo Agostinho de Campos, um Camões segundo Jorge de Sena. Eu vou falar, e faço pela primeira vez, do Camões segundo Camões. Camões foi o seu próprio biógrafo. Ele sentia prazer em contar a sua vida, embora essa vida fosse realmente terrível. Mas ele próprio nos diz que uma das poucas consolações que tem é narrar a sua vida. Há um soneto célebre escrito no dia em que ele fazia anos. Ele fazia anos e amaldiçoou para sempre o dia em que nasceu. Esse soneto é impressionante, porque os versos parecem chicotadas. Eu vou lê-lo. O dia em que nasci, morra e pereça, não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo, e se tornar, eclipse nesse passo, o sol padeça, a luz lhe falte, o céu se lhe escureça, mostre o mundo sinais de se acabar, nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar, a mãe ao próprio filho não conheça. As pessoas, pasmadas, de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidam que o mundo já se destruiu. Oh, gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Esta visão terrível, é que já tem sido lido como, assim, bem, é uma habilidade poética, mas não é verdade. Camões sentia isto da sua própria vida. Ele, na canção autobiográfica, conta pormenorizadamente os vários dramas da sua vida, fica-se realmente com a ideia, isto foi a verdade. É esse Camões segundo Camões que eu vou tentar evocar. Um facto importante e que todos os biógrafos têm omitido da vida de Camões é que ele escreveu num breve livro a sua experiência amorosa. Escreveu, mas esse livro perdeu-se. Mas chegou até nós o soneto de apresentação do livro, o introito ao livro. É o soneto enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento. Isto quer dizer, enquanto eu fui novo. Enquanto eu fui novo, foi escrevendo as suas coisas.
Porém, a certa altura, o tormento escureceu-lhe o engenho. Quer dizer, o tormento a que foi sujeito fez-lhe perder o gosto da poesia. Isto é perfeitamente possível, porque uma dor atroz afeta toda a vida afetiva e, sobretudo, se essa dor se liga com alguém, escureceu-lhe o engenho com o tormento. E depois diz, quando leres este livro, um breve livro, casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos. Isto é uma preocupação de Camões. Explica-nos muita vez que o que ele nos diz é pura verdade, puras verdades já por mim passadas. Oxalá fossem fábulas sonhadas. Ele só conta rigorosamente a verdade. Eu não vejo porque é que não havemos de acreditar em Camões. Creio que sim, que ele nos conta rigorosamente a verdade. Vou-lhes ler a primeira estrofe, só a primeira estrofe, do célebre poema Vinde cá, meu tão certo secretário, da canção 10ª. O poema começa desta forma estranha. Vinde cá, meu tão certo secretário dos queixumes que sempre ando fazendo, papel com quem as penas desafogo. Quer dizer, o último secretário, quer dizer, a pessoa, o único companheiro que lhe ouve as queixas é já o papel. É o papel porque ele escreve no papel. Portanto, vinde cá, meu tão certo secretário dos queixumes que sempre ando fazendo, papel com quem as penas desafogo. As 100 razões, digamos, que vivendo me fez o inexorável e contrário destino, surdo a lágrimas e a rogo. Deitemos água pouca em muito fogo, acenda-se com gritos um tormento que a todas as memórias seja estranho. Digamos mal tamanho adeus ao mundo, à gente e enfim ao vento, a quem já muitas vezes o contei, tanto em vão como o conto agora, mas já para erros fui nascido, vir este a ser um deles, não duvido. Pois que já de acertar estou tão fora, não me culpem também se nisto errei. Sequer este refúgio eu terei, falar e errar sem culpa, livremente, triste de quem com tão pouco está contente. Depois conta a sua vida, começa num verso que é rouco. Este verso foi realmente uma cilada para os geógrafos. Diz, foi minha ama uma fera. Bom, e todos os geógrafos, então, a ama é que eu amamentou, como é que posso ser fera? É fera porque era madrasta, é fera porque era prostituta, é fera porque era uma vaca do rebatejo. Cada um foi atrás da sua interpretação da fera que lhe deu de mamar. Ora, ama não quer dizer isso. Ama quer dizer a mulher do amo, a mulher para quem trabalhou. E sabemos perfeitamente para quem Camões trabalhou. Trabalhou para Dom Francisco de Noronha, casado com Dona Violante de Andrade, uma cristã nova, filha do tesourario-mor de Dom João III, Fernando Álvares. Foi posto, quando tinha a idade de pajem, trouxeram lá da terra dele, que eu julgo que era no Alto Minho ou Trás-os-Montes, era na região de Chaves. Trouxeram para o serviço daquele jovem casal, da Violante e do Dom Francisco, que viviam diante de Coimbra, em São Martinho do Bispo, na Casa do Paço. Hoje só existe o sítio da Casa do Paço. Ele passa aí os primeiros anos, entre os 15 e os 20. É aí que ele adquire a sua cultura. É um meio muito culto. A Violante era uma mulher muito culta, muito culta. Ali cultiva os vários poemas, ele conta isso. É o único tempo feliz da sua vida. Mas, entretanto, acontece, a Violante, além de inteligente, era bonita. O Dom Francisco foi nomeado embaixador em Paris e deixou a mulher com aquele pajem azulgado, aquele pajem ruivo, ele tinha o cabelo vermelho, deixou-os em Coimbra. E aconteceu o que não podia deixar de acontecer. E que Camões nos conta, de uma forma assombrosa, numa das éclogas
é espantoso. Ele conta a sua primeira experiência amorosa de uma forma espantosa. Tipo, a gente sente tudo andar à volta quando ele conta aquilo. Bom, mas quando veio o Dom Francisco, não gostou do que ouviu. E o rapaz saiu do serviço deles, como é natural. É nessa altura que ele está no norte da África, uns anos, em Ceuta. É nessa altura que ele entra na armada das galés que no mar do Algarve dão combate aos piratas. É nessa altura que, ao dar um tiro de canhão, vem uma esquila de ferro que lhe vaza um olho, e ele passou a usar uma pala que faz parte de todos os retratos, porque é verdade que ele usava essa pala, e volta para Portugal. Volta para Portugal, mas conhece então uma mulher que em tudo, é o retrato da Violante que ele amara tanto. É uma filha da própria Violante, a Joana. Ele aí tem o projeto de casar com ela. Parece que a Violante inicialmente não terá o oposto, mas isso foi impossível. Ele comete então o crime de ter relações ilícitas com a jovem, e é por isso que ele é preso. Era a longa prisão de que ele nos fala, a altura em que o tormento lhe esquece quando ele está preso e o querem obrigar a confessar que teve relações. E ao contrário do que ele dizia, casou. Ele dizia que foi um casamento por palavras de presente. Ele fala nisso, ele num poema chega a falar: quando a suprema dor muito me aperta, ele pensava no retrato da amada. Bom, mas nesse processo criminal da época, a única prova admitida era a confissão. Portanto, a pessoa era estendida num tabuleiro, num potro. Potro é um cavalo pequeno. Aquilo era um tabuleiro com 4 pernas e do tamanho de um cavalo pequeno. Por isso chamava-se potro. Potro que tinha uma polé. E a pessoa era puxada para baixo até confessar. Isto provoca dores horrorosas. Isso é que era o tormento. Eram os tratos de polé. Mas não mata. Não mata, mas uma pessoa sujeita aos tratos de polé fica desengonçada. Camões, quando sai da cadeia, sai porque, entretanto, a rapariga vai para a Índia e morre na viagem, e ele, segundo o processo, deixa de haver queixoso, deixa de haver processo. Sai, mas sai desengonçado. Aqui temos um escudeiro, portanto, na vida militar, inválido. Ele é obrigado a usar muletas. O Camões, que alguns pintam como um ferrabrás, um trinca-fortes, é um homem inválido, que anda de muletas. Isso explica muita coisa, muita coisa. Por exemplo, ele está 17 anos na Índia, em cada ano na Índia há combates, há cercos, há batalhas navais, pois não há uma só palavra sobre isso nos versos de Camões. Ele sai da cadeia para embarcar, e é o registro de cada escudeiro quando ganhava um preço que era 30 reis por dia, fulano tanto, fulano tanto. E quando chega a Luís Vaz de Camões, diz: fulano tanto como os outros. Porquê? Podia haver uma diferença. A diferença é que ele realmente era inválido. O único poema em que ele fala de uma expedição militar é aquela coisa, que poema terrível: junto de um seco duros, fero estéril monte, que é lá no alto mar Vermelho. Mas ele está a bordo do navio sozinho. É uma solidão completa. Enquanto os outros foram todos à terra, ele fica ali no navio, provavelmente com a missão de guardar, de vigiar. Bom, e faz um soneto, parece-me que é uma elegia mais impressionante. Ele fica ali a pensar na mulher amada, perguntar aos ventos que sopram daquele lado se a viram, aos pássaros, o que é que ela fazia, quem, quando, com quem, que dia, que hora. Bom, e termina a canção: se te perguntarem por que não morro, respondes: porque morro. Morre de desgosto. E toda a poesia de Camões é isto. Compreende-se agora, nestas condições, que este homem, depois da Índia, ainda consegue uma nomeação para Macau. Ele está em Macau, é verdade que ele esteve em Macau, com 4 anos, como provedor dos órfãos. Esteve lá, é um lugar
que não exigia realmente, enfim, habilidade física, e esteve lá nomeado por um Coutinho, por um Conde Redondo. Os Coutinhos eram inimigos figadais dos Noronhas, porque um Coutinho tinha desafiado um Noronha para um duelo nos arredores de Lisboa, e quando se dirigia para o lugar do duelo, veio o Noronha com meia dúzia de assassinos, caem em cima e matam-no. Bom, isso foi um escândalo, E o ódio ficou. Dom Francisco Coutinho é o primeiro a nomear Camões para alguma coisa, é uma forma de desafiar esse ódio antigo entre Coutinhos e Noronhas. Depois daí, acabam os 4 anos, e quando volta à Índia, vê-se novamente acusado. Quando voltava, o navio naufragou na foz do rio Mekong, e dizem que foi ele que o fez naufragar para não prestar contas do dinheiro que tinha que trazer para Goa. Bom, ele negou, claro, mas foi preso para Portugal para prestar contas desse crime que nunca cometeu. Eu suponho que os Lusíadas foram em grande parte escritos a Macau. É o tempo útil para ele escrever um poema tão longo e tão bem elaborado. Ele esperava o prémio, a recompensa de uma vida de trabalho, mas em vez disso esperou novos trabalhos, novas acusações. Bom, não foi condenado e ainda viveu alguns anos. Os Lusíadas saem em 1572 e a partir desse momento Camões é um homem célebre, mas pobre. Morre na mais extrema pobreza. Para o enterrarem, cavaram um buraco na berma da calçada de Santana, deitaram para lá o corpo enrolado só num lençol que lhe mandou um Coutinho. Foi ainda um Coutinho quem lhe vai valer. É esse Coutinho quem publicará os versos líricos, do qual se tinha feito segredo. Esta vida é a vida de Camões segundo Camões. É muito diferente daquela vida simpática que os biógrafos inventam, Neuricos de Corte, enfim, Trincafortes, Valentão. Não, é bem diferente. Mas não há razão nenhuma para nós não acreditarmos que Camões nos disse a verdade.